Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi um comentário de uma moça que eu achei tão interessante, ele me fez refletir sobre o momento que a gente vive, né, o contexto atual na nossa sociedade, que às vezes a gente tende a supervalorizar só as grandes situações, as situações extraordinárias. E muitas vezes as coisas ordinárias, as coisas do dia a dia, as coisas comuns, elas acabam perdendo valor, perdendo a graça, porque a gente está sempre querendo buscar algo muito maior do que aquilo. E aí as coisas simples do dia a dia acabam passando despercebidas, ou a gente não consegue olhá-las, né, com um olhar de gratidão, de reverência, porque parece que tudo na vida tem que ser muito grandioso. E eu tô falando isso porque ela comentou algo assim, não lembro exatamente de todas as palavras que ela usou, mas ela comentou algo assim, ela falou: Gisele, eu sinto que a minha vida é muito medíocre, porque eu sou uma pessoa muito comum. Às vezes eu me comparo com as pessoas do Instagram, que moram em mansões, né, ou que têm famílias incríveis, ou que fazem viagens maravilhosas, que ganham milhões, que fazem coisas extraordinárias e tem um monte de seguidor. E eu tenho uma vida comum, eu sou casada, tenho os meus filhos, obviamente amo meus filhos, gosto da vida que eu tenho, mas tenho um trabalho comum, não tenho milhares de seguidores, não faço viagens incríveis, não ganho milhões. Então eu fico achando que a minha vida é muito simples e eu fico me culpando por isso, porque parece que eu sou uma pessoa medíocre e sem ambição quando eu me comparo com outras pessoas que eu olho nas redes sociais. Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando por algum motivo a gente está achando a nossa vida medíocre, a primeira coisa é parar de se comparar. Eu vou lembrar de uma frase do Osho que eu sempre falo aqui: a comparação, ela vem do ego, porque cada pessoa é única. Seria tão ilógico quanto uma maçã se comparar com uma manga. Não tem lógica, é até ridículo. Cada uma tem uma missão, cada uma tem uma vocação nesse mundo, cada uma tem uma função. Então cada pessoa tem um projeto reencarnatório, uma missão, cada pessoa é única. Claro, a gente pode se inspirar, né? Olhar a vida de alguém e de repente ter ideias a partir daquele olhar. Então a inspiração, ela é muito positiva, mas a comparação, ela vem do ego. Porque sempre que a gente está se comparando, a gente não está olhando para a causa do problema, a gente está olhando para fora. E para a gente poder evoluir, a gente precisa olhar para dentro, ou seja, se conectar com a nossa essência crística. Então, sempre quando a gente está se sentindo pequeno, medíocre, é porque provavelmente a gente está olhando para fora, está se comparando, está fora da energia amorosa, está desconectado da nossa essência crística, do nosso verdadeiro eu, né? E a gente está deixando, acima de tudo, de reconhecer o poder da simplicidade. Porque esses fatos muito grandiosos que muitas vezes as pessoas postam nas redes, quando uma pessoa passa na faculdade, né, ou quando de repente alguém ganha na loteria, ou quando consegue o emprego dos sonhos, ou compra o carro dos sonhos, ou se casa, ou tem filho, enfim. Quando esses fatos muito grandiosos, eles acontecem na vida de alguém, esses momentos, gente, eles são raros, eles não acontecem todos os dias. Claro, eles devem ser celebrados, devem ser comemorados. Se as pessoas acham que precisam expor isso nas redes sociais, eu respeito, não vou julgar, tem pessoas que gostam de mostrar e tá tudo bem, a proposta do vídeo não é essa. Mas a questão é que muitas vezes a gente fica esperando que fatos muito grandiosos aconteçam na nossa vida e isso vai treinando o nosso olhar de uma forma muito equivocada, porque a gente sempre fica esperando o dia da grande viagem para ser feliz, o dia do casamento para que seja o melhor dia da vida, o dia que você conseguir aquele trabalho, né? É sempre aquele dia que vai ser o dia que você vai realizar o seu sonho.
e aí tudo vai ser maravilhoso, o mundo vai ficar cor-de-rosa. E não é assim que acontece, gente. A gente vive num mundo de dualidade, né? Num mundo onde existe prazer e dor, alegria e tristeza, os opostos, eles coexistem. E se a gente fica polarizando entre extremos e buscando situações extraordinárias o tempo todo, a gente acaba se esquecendo de agradecer o principal, que é o trivial, o simples, o comum. Então, um café que você toma com um amigo, que não necessariamente você precisa postar numa rede social, não necessariamente aquilo foi algo mirabolante ou muito grandioso, mas existe uma grandeza na simplicidade, no pequeno, quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, por exemplo, quando você está na sua casa, você acabou de acordar e você ouve o canto de um passarinho. É uma coisa aparentemente banal, mas quando a gente vai treinando o nosso olhar, vai olhando para dentro, se conectando com a nossa essência crística e vai desenvolvendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, como falava Jesus, a gente consegue ver a graça de Deus nas pequenas coisas. Então é no passarinho cantando, no dia que está nascendo. Eu não sei se vocês têm o hábito de acordar cedo, mas quem costuma acordar cedo tem o privilégio de poder abrir a janela e de ver o sol nascendo. Isso é uma das coisas mais lindas, né, que pode acontecer na nossa vida. A gente vê um nascer do sol, ou a gente vê um pôr do sol, ou tomar um banho de cachoeira, ou colocar o pé na grama, ou dar um abraço num amigo, ou falar para o pai, para a mãe, para um amigo, para um cônjuge que você o ama, que essa pessoa é importante na sua vida. E são nessas coisas, gente, do dia a dia, nas coisas comuns e não nas viagens extraordinárias, ou no carrão, ou na mansão, que está a nossa verdadeira felicidade. Muitas vezes a gente fica buscando coisas muito grandiosas e a gente acaba esquecendo de homenagear o trivial, o simples, o comum, e de enxergar as mãos de Deus nessas aparentes pequenezas que, quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, elas se tornam grandes, porque a gente consegue olhar para essas coisas e agradecê-las quando a gente vai treinando o nosso olhar para isso. E aí, quanto mais a gente treina essa prática de gratidão, de enxergar as mãos de Deus em tudo que acontece, de enxergar a luz em tudo que acontece, a gente começa a olhar pequenas coisas como se elas fossem muito grandiosas. Então, você acorda, por exemplo, e você consegue olhar para a sua cama e agradecer a sua cama. Né? Você consegue olhar para a sua casa e agradecer por ter aquela casa. Você vai tomar um café, você consegue agradecer por aquele café. Você vai pegar uma Uber, você vai pegar, sei lá, um carro e alguém está te levando, está te conduzindo, você consegue agradecer aquele motorista por estar realizando aquele trabalho. Você não fica esperando o dia em que algo muito mirabolante vai acontecer para a sua vida ter sentido, porque o sentido não é externo. O sentido da vida a gente não encontra quando um fenômeno externo se materializa, e sim quando a gente se conecta com o nosso eu real, e esse processo ele vem de dentro para fora e não o contrário. E é por isso que pode ser muito legal, sim, você ter momentos mirabolantes e conquistar coisas grandiosas, mas se o seu nível de consciência, enquanto você está vivendo aquela situação, não está conectado com quem você realmente é, aquela situação vai ser automática para você, vai ser sem sentido. Ela não terá graça, não terá prazer, não terá alegria, não terá encanto. Porque a verdadeira alegria, ela não está relacionada com fenômenos externos, parafraseando Osho. A verdadeira alegria, ela está relacionada com a sua capacidade de se conectar com quem você realmente é. E esse processo, gente, ele vem do autoconhecimento, da integração das suas sombras, da meditação, das terapias, do olhar para dentro, porque tudo isso vai te ajudando a consolidar o seu verdadeiro eu, a sua autoestima, de modo que você não fique identificado com valores externos, porque sempre que você acha a sua vida pequena, trivial, comum, medíocre, por estar se comparando com alguém que você acha muito grandioso, quando você faz isso, você está saindo do seu verdadeiro eu. Você está identificado com o falso eu, que é o ego. Isso é uma ilusão. Quando você faz isso,
e você se coloca para baixo e por conta dessa comparação você acha que a sua vida é um lixo, que a sua vida não tem valor, né, que você é muito pequeno, que você é muito medíocre, aí você vai se pondo para baixo, vai se pondo para baixo. Quando você faz isso, você deixa de enxergar o poder da simplicidade, das coisas comuns. E é justamente nessa simplicidade, nas coisas aparentemente banais, que a gente encontra a verdadeira alegria de viver. Porque são essas coisas que despertam a nossa amorosidade, que nos tocam de forma que nos faça encontrar o verdadeiro sentido da vida. Gente, se a nossa vida está sem sentido, se a nossa vida está sem encanto, se a nossa vida está sem graça, é porque a gente está desconectado dessa capacidade de encantamento que vem da expressão da nossa energia amorosa. Experimenta expressar o seu amor pelas pessoas que você realmente tem amor, seja pelo seu pai, pela sua mãe, seja por um parente, né? Seja por, sei lá, um amigo, um cônjuge, seja pelos seus filhos. Se você começa a expressar afeto, abraçar verdadeiramente essas pessoas, se você começa também a expressar sua criatividade, então vamos supor que você goste de cantar, ou que você goste de fotografia, ou de cozinhar, ou de dirigir, ou de artesanato, ou de viajar, sei lá. E você se permita expressar esse prazer e fazer isso com criatividade, com alegria, você vai vendo que essa expressão desse eu real é um resgate da sua essência crística. E toda essa atitude te ajuda a se conectar com quem você é de verdade, a resgatar o sentido da vida, que sempre, gente, ele é interno, ele não é externo. Não adianta a gente se iludir. Às vezes a gente tem algumas idealizações que vêm do ego. Quem nunca? Bem-vindo ao clube, né? A gente fala assim, não, o dia que eu me casar, todos os meus problemas estarão resolvidos. O dia que eu ganhar na loteria, nossa, minha vida vai ser incrível. O dia que eu fizer aquela viagem para aquele país, nossa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí, finalmente, né, aquele sonho se materializa, você concretiza o sonho, aí depois que você realizou o sonho, você fala, tá, mas e aí? Cadê aquela alegria toda que eu esperava sentir? Não era tudo isso, não. Ou então foi uma excitação efêmera, mas passou, e agora, né? Aí se você não tem uma noção de pertencimento interno, se você não está aprendendo a construir uma vida interior rica, quando você realiza o sonho, tudo perde a graça, tudo perde o sentido. Por quê? Porque você não desenvolveu o pertencimento interno que vem do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da meditação. Porque quando você desenvolve o pertencimento interno, você descobre a fonte da alegria que vem de dentro, que ela não depende de um fenômeno, de um evento, de um grande acontecimento. Ela depende de você ser capaz de olhar para dentro e de se conectar com a sua essência crística. Ou seja, a verdadeira alegria é algo que você consegue acessar quando você quiser, desde que você se autoconheça. Enquanto você não se autoconhece, como a maioria de nós, a gente está em processo de evolução da consciência, a gente tende a se iludir com fenômenos externos, a gente tende a ficar apegado a esses fenômenos externos, nos anestesiando com eles, até que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que esse não é o caminho, que o caminho é sempre esse encontro com o eu real, que é o que nos conecta com o Deus, com o divino em nós. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui pra mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Gente, pra quem gosta do meu trabalho, pra quem quer ficar mais próximo de mim e ter acesso a vídeos inéditos, eu tenho um clube de assinaturas, já são mais de 96 vídeos, a gente tá em junho de 2024, é um vídeo novo por semana, então até esse momento já são 96 vídeos inéditos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, arcturianos, astrologia, relacionamento, tem de tudo um pouco. Então, se você gosta do meu trabalho, se você quer ter acesso a esse material inédito e exclusivo, eu te convido a se inscrever no meu clube de assinaturas. O link para inscrição tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. E a seguir eu coloquei alguns trechinhos de vídeos do clube para vocês sentirem a energia,
né, observarem se vocês têm identificação ou não, e se você sentir afinidade com a proposta, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui, espero que vocês não se incomodem. E aí, essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela tá sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes aí acaba você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem uma energia a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheio de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, tá sonolenta, que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu, não por acaso, tive um sonho, e a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.